nós vamos falar da dracma perdida. Vamos abrir em Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. Vamos ver o que o Espírito Santo quer trazer para a gente nesta noite. O que ele quer colocar no nosso coração. Lucas 15. Eu vou subir aqui no telão, porque o vento não deixa ficar na minha mão. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, em algumas traduções deve estar candeia, varre a casa e procura atentamente, em outras traduções, diligentemente, até encontrá-la. Versículo 9. Esta, quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida, a minha dracma perdida. Versículo 10. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, como que é que gera arrependimento? Quando a palavra de Deus, quando a gente viu na parábola do semeador, ela chega nas nossas vidas. A semente chega e frutifica, e essa pessoa entra no reino de Deus. Bem, quem sabe o que é uma dracma? É um dinheiro. A dracma tinha o mesmo valor do denário. Vocês lembram qual é o valor do denário? O denário era o valor de um dia de trabalho para a salva. A dracma também. A diferença é que o denário era o dinheiro romano e a dracma era o dinheiro grego, mas o valor dos dois era o mesmo. A dracma era de prata e valia o valor, graças a Deus, que deixa eu ver. E a dracma valia o valor do trabalhador braçal. Vamos pensar que um servente de pedreiro ganha mais ou menos R$180, não é isso? Mais ou menos entre 8 horas por dia, R$200 já? Aí nós temos R$200 de trabalho de servente de pedreiro. R$200. Ela tinha quantas dracmas? 10. Então ela tinha R$2.000. Quem queria ter R$2.000 no negócio? Eu queria. Mas eu queria ter. Ela perdeu uma dracma, ela perdeu R$200. E o que essa parábola fala? Ela principalmente fala das pessoas que aceitam Jesus. Se você abrir Mateus 15, olha lá comigo, viu? Quem tiver com a Bíblia, abre Mateus 15, Lucas 15. Lá está a parábola da dracma. Você vai ver que tem 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Está falando de 3 situações. Eu estou falando que o vento que vejo está na brincadeira. Não vi. Ajuda do Senhor. Olha que interessante. Aqui ela começa com uma ovelha perdida, mas eu digo que a primeira parábola ali que deveria ser contada era da dracma. A dracma fala de uma coisa que ainda não está viva. Sim ou não? A moeda está viva? A pessoa que está sem Jesus espiritualmente, ela está viva? Não. Então estou falando perdido. A pessoa que está perdida, às vezes você tem um familiar que está perdido, né? Então se você varrer, acender a luz, varrer a casa, buscar com diligência, essa pessoa pode ser salva. É disso que está falando. Depois ele está falando da ovelha perdida. O pastor deixa para 99 e vai atrás daquela que está perdida.
quer dizer sobre a salvação daqueles que estão perdidos, daqueles que ainda não receberam Jesus como seu Senhor. Mas nós vamos trazer um entendimento melhor, não melhor, mas profundo, porque essa parábola da dracma perdida quer dizer isso? Quer dizer isso. Se você está aqui nessa noite, algum parente, um familiar, um vizinho, você quer que se convertem ainda, é uma dracma perdida, acenda a luz. Procura com diligência o jeito de alcançar essa pessoa na palavra do Senhor, para que ela seja encontrada, salva. Mas a parábola da dracma perdida também quer nos trazer uma outra visão para nós. E que visão é essa? Um aprendizado na nossa caminhada cristã. Nós podemos tirar um ensino da dracma perdida para a nossa caminhada cristã. O que é que nós, como pessoas, o que é que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, o que é que nós, como igreja, estamos perdendo no reino de Deus? Estamos deixando do reino de Deus. O que é que nós estamos abandonando do reino de Deus? Mas se eu estou perdendo algo do reino de Deus, se eu estou abandonando algo do reino de Deus, se eu estou deixando algo do reino de Deus, como que eu faço para recuperar? Como que nós podemos fazer para recuperar? Tem uma canção cristã, teologicamente ela não está certa. Por quê? Porque ela canta assim, cantando para Deus: restitui, entrega de volta o que é meu. Mas Deus tomou alguma coisa a ver? Não, Deus não tem que restituir nada a ninguém. Tudo que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez completamente em Jesus. Amém? Então é nós que temos que ir atrás do que perdemos. Se nós perdemos algo em Deus, nós temos que ir atrás do que perdemos. E essa parábola nos ensina a como recuperar aquilo que eu perdi no reino de Deus. E está fácil. Olha o versículo 8. Ela acende uma lâmpada, candeia. Fala comigo. Acender. Varre a casa. Então fala comigo assim: 2. Varrer. Limpeza. Amém? E agora fala comigo assim: 3. Procura. Busca. Esses 3 pontos que a gente vai entender. Como que eu posso recuperar o que eu perdi no reino de Deus? O que eu deixei e agora não acho mais? Qual é o dom que você perdeu que você não está usando mais? Qual é o que é aquilo que Deus tem te usado e que não está te usando mais? O que você tem deixado, perdido, esquecido do reino de Deus? Como eu faço para recuperar? Tem como recuperar? Ponto 1. Acender. Acender a candeia, acender a lâmpada, acender a lamparina, acender a luz. Se a gente apagar a luz aqui agora, eu vou conseguir ler? Não. No tablet eu não. Mas se for na Bíblia, eu não consigo ler. Então eu preciso acender a luz. Gente, tem uma coisa interessante. Quem viu a mensagem sobre a parábola do fermento? Quem viu? Depois eu compartilhei no grupo, tá? Foi essa que a gente salvou no YouTube. Ela está salva no YouTube, depois os irmãos compartilham uns com os outros, dá para poder assistir. Fala do reino de Deus, da transformação que o reino de Deus faz em nós, que a mulher pega e divide o fermento em 3 medidas de farinha. Então Deus age no seu espírito, que transforma a sua alma, a sua mente, e que então transforma as suas atitudes, o seu corpo. E
E a mesma coisa Deus vai fazer aqui. Ele vai acender espiritualmente você. Você tem que acender a luz. E como você acende a luz na sua vida? Como que você acende a luz na sua vida? Porque onde tem trevas precisa de luz. Se você perdeu algo de Deus, você precisa trazer luz para aquilo e recuperar o que você perdeu. Mas o que é luz para nós cristãos? O que é luz? Vamos começar com o Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A tua palavra. Amém? Não é a revelação de um suposto profeta, não é a doutrina e o dogma de uma instituição religiosa, mas a palavra. O que é luz então? É a palavra. Mas Paulo está se baseando só em Salmo. Quer dizer, só no Salmo 119, não, no 19 também. Salmo 19 e 8. Os preceitos do Senhor, onde estão os preceitos de Deus? Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então a gente está entendendo que a palavra é luz. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada, acende uma lâmpada, acende uma candeia. O mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho que conduz à vida. Paulinho, você está falando só no Antigo Testamento? Não tem nada disso no Novo? Jesus não corroborou com isso no Novo? Sim. Vamos lá em capítulo 1 do Evangelho de João. João 1:1. Olha que interessante. No princípio era a palavra. Deixa eu te perguntar. Quem que é esse aí? Jesus. Quem é essa palavra aí? Jesus. Em algumas traduções fala, no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Tudo que você lê na Bíblia vai apontar para quem? A gente tem mania de ler a Bíblia. Um dia eu vou trazer essa mensagem aqui, mas por enquanto Deus ainda está falando é comigo. Mas a gente tem mania de ler a Bíblia e vai falar assim. Quando você lê lá sobre José do Egito, você lê e você se coloca na pessoa de quem? Quando você lê lá e traz para a sua vida. Você é os irmãos de José ou você é José? Quem que você se coloca no lugar de quem? Normalmente a gente lê esses textos, a gente começa a orar e a gente se coloca no lugar do José, né? O mocinho. A gente vai lá para Moisés e Faraó. Ninguém aqui quer ser Faraó. Aí você se coloca no lugar de quem? De Moisés. Mas quem é que foi traído pelos irmãos? Fomos nós ou foi a palavra? Foi Jesus? Quem que foi que tirou o povo do cativeiro do pecado? Nós estamos falando de Moisés tirar o povo do Egito. Está apontando, Moisés está apontando para nós ou para Jesus? Vamos falar de Davi. A gente quer se colocar Davi enfrentando Golias, enfrentando os problemas das nossas vidas. Mas Davi aponta para nós, para o Rei dos Reis. Quem é o Rei dos Reis? Somos nós? Jesus é a palavra, e Jesus é a luz que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Olha os versículos 4 e 5 deste mesmo capítulo. Nele, em quem? Na palavra,
Em quem? Em Jesus. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eu preciso trazer de volta Jesus para a minha vida. Eu preciso trazer de volta a minha comunhão com Cristo. Eu preciso reaver a minha comunhão com Jesus. Não basta ser um crente religioso, domingueiro, dizimista. Precisa fazer isso? Precisa. Mas você precisa manter comunhão com Jesus. Entra no teu quarto e em segredo ore ao seu Pai em segredo, e em segredo te recompensará. A sua comunhão é com Cristo. A luz que você precisa acender para recuperar o que você perdeu em Deus é trazer Jesus para a sua vida. Não é o Jesus da conversão, é o Jesus do discipulado, de caminhar com Jesus no dia a dia. Quantos de nós, a irmã Luciana, não sei se você vai lembrar do dia que ela pregou na igreja, hoje em São Paulo, né? Ela falou o seguinte, e eu concordo com ela. A gente levanta de manhã, vai orar, Deus abençoe o meu dia, eu vou fazer isso, que isso dê certo, isso também, e repreendo o inimigo, porque o inimigo não tira esses meus planos aqui, meus projetos. Eu já fiz muita essa oração, ainda faço. Vocês não oram para Deus abençoar aquilo que você planejou no dia? Sim ou não? Sim. Mas a gente não tem coragem de orar assim. Foi o que a irmã Luciana falou. Deus, está começando um novo dia. Me coloca na sua agenda nesse dia. Isso a gente às vezes não faz. Raramente a gente faz. Quase nunca a gente faz. E é isso que está falando de trazer Jesus de volta. Assumir nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo, como filhos de Deus. Se você foi feito por Cristo, filho de Deus, você tem o mesmo direito, os mesmos deveres do filho divino, que é Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu preciso trazer essa luz de volta. Eu preciso estar ligado a Jesus. Versículo 12 até o 13. Capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Irmãos, nós nascemos de Deus, feitos filhos de Deus, mas às vezes não agimos como filhos de Deus, abandonamos o projeto de Deus para nossas vidas, mas vem como voltar, trazendo de novo a luz de Cristo para as nossas vidas. Capítulo 15. Eu preciso estar ligado então em Jesus. Como que eu fico ligado em Jesus? Na palavra. Ele é a palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois em mim vocês não podem fazer nada. Irmãos, se nós não estamos frutificando no reino de Deus, é porque de alguma forma não estamos mais ligados na videira, não estamos trazendo essa luz de Cristo para as nossas vidas, e eu preciso reacender essa luz da minha vida. Eu preciso trazer Jesus de volta para a minha vida. Eu preciso que Jesus seja o centro do propósito de eu viver. Amém? Para isso, eu preciso fazer o quê? Como que eu trago essa luz de Cristo de volta para a minha vida? Fácil, facinho. Deuteronômio 6 até o 9. Vai explicar para a gente, junto com outros textos, como que eu trago Jesus de volta para a minha vida.
Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da porta da sua casa e nos seus portões. O que ele está querendo dizer? Que você tem que ler e meditar. Ler, meditar, ensinar, aprender a palavra de Deus. Isso é o Velho Testamento. Com certeza, tem mais. Josué 1:8. Isso foi o que Deus instruiu através de Moisés. Agora a instrução que Deus deu para Josué: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas. De dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem. Eu não sou bem sucedido. Não estou falando de riqueza, não. Estou falando de felicidade de alma, satisfação de poder viver, independente, igual Paulo falou, independente de qualquer situação. Posso estar sofrendo qualquer mudança, posso ter escassez, posso ter alegria, tudo posso daquele que me fortalece. Ele está falando que aprendeu a viver em qualquer situação. Assim somos nós, ser bem sucedidos em qualquer situação que passamos. Eu preciso meditar na palavra de Deus. É trazer Jesus na minha vida, é meditar na palavra de Deus, é ler, é ouvir a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita só no domingo no culto, de dia e de noite, de dia e de noite. Irmãos, Deus está trazendo algo novo para essa igreja. Não perca, não deixe de fazer parte do que Deus está trazendo novo para essa igreja. A gente vai começar a escola de discípulos para trazer mais de meditar na palavra do Senhor Jesus dia e noite. Se Deus quiser, assim que eu estiver presente com despacho mais dias, nós vamos estabelecer os PGs. O que é PG? Pequeno grupo. O que é isso, Paulinho? Algumas igrejas chamam de célula. E nós vamos trazer isso para cá também, para Deus abençoar o seu lar, e através do seu lar ganhar vidas para Jesus. Porque lá nós vamos aplicar o ensino da palavra de Deus. Todo o Salmo 119, não tem como a gente ler ele agora, porque ele tem quase 200 versículos, mas todo ele fala da dedicação do salmista em aprender e praticar a palavra de Deus. Fica como dica para você durante a semana. Leia. Ele é dividido em 8 versículos, em partes. 8 versículos, 8 versículos, 8 versículos, 8 versículos. Então, um dia você lê 8 versículos, outro dia você lê 8 versículos, outro dia até você completar o Salmo 119. Mas faça esse exercício de meditação para você ver como o salmista amava a palavra de Deus. E ela é Jesus. Jesus em nós, a esperança da glória. Se a palavra permanecer em mim e eu permanecer na palavra, eu vou pedir o que eu quiser. Quem é a palavra? Jesus. João 15:7. Acabei de falar. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Você vai conseguir. O dia que você conhecer tudo de Deus para a sua vida, você vai saber pedir para Deus o que Deus quer de você. Às vezes a gente fica igual criança animada: pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. A menina lembrando disso. Me dá. E às vezes a gente está assim com Deus: me dá.
Mas o dia que você conhecer o plano de Deus, através de conhecer a palavra de Deus, que Jesus Cristo na sua vida, que é a luz da sua vida, você vai pedir e é certo para você. Ele não vai ficar com criança, dá um cartão, eu quero um trem novo, eu quero um suco de carne, vai, eu quero. Não, você vai pedir aquilo que Deus colocar no seu coração. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras dessa profecia, e bem-aventurados aqueles que as ouvem e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Gente, Jesus está voltando. Eu tenho que guardar a palavra do meu coração. Guardei os teus mandamentos no seu coração para não pecar contra ti, diz o provérbio. Amém? Então, o primeiro ponto que a gente viu é sobre acender a luz. Como que eu acendo a luz? Como acendemos a luz? Trazendo Jesus de volta para a nossa vida. Como eu trago Jesus de volta para a minha vida? Meditando, lendo, ouvindo a palavra de Deus dia e de noite. Nós precisamos ler, meditar, ouvir, guardar, praticar Jesus nas nossas vidas. Amém? Bem, acendi a luz. E daí? E a luz? Você já viu quando você acende a luz? Você tem uma casa, uns 30 dias uma casa está fechada. Se você chegar nela de noite, você vai enxergar alguma coisa? Não. Mas se você acendeu a luz ali, você vai começar a enxergar que vai ter algumas coisas que não estão do seu agrado. Teia de aranha, sujeira, barata, poeira. Acendeu a luz, você tem que fazer o quê? Como a mulher fala para ele? Limpar. Quando você começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, quando você lê Jesus, ele vai confrontar você em algumas coisas. A palavra, Jesus vai trazer a sujeira à tona. E você precisa varrer. O que você vê primeiro não é o que você perdeu. O que você vê primeiro é a sujeira, aquilo que precisa limpar. E o que é o varrer aqui? Oração. Porque na hora que você vê algo que te confronta na palavra, e você vê que você é um pecador miserável, eu também sou um pecador miserável, o que a gente faz? Não podemos fazer como Adão e esconder de Deus. Nós temos que ir de encontro a Ele, e através da oração. Orar. Quando eu devo orar? Então vamos aprender como que eu devo orar. Lucas 18:1. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Orar quando? Sempre. Então guarde aí. Quando é que eu tenho que orar? Sempre. Romanos 12:12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na. Eu tenho que orar sempre, eu tenho que perseverar na oração. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as. Em outra tradução fala em todo o tempo, com toda oração e súplica. Então quando é que eu tenho que orar? Em todas as ocasiões, nas boas, nas ruins, nas de livramento, nas de pecado. Pecou, irmão? Não devemos pecar, mas às vezes vai acontecer. Se acontecer, não faça como Adão. Não role na sujeira, não se esconda. Corra para Deus, vá à sua casa, se entregue de novo à luz de Jesus e ore ao Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 2.
Dedique-se à oração, vigiando por meio dela, com ação de graça. Como que você vigia? Orando. Vigiar e orar para não entrar sem tentação. Como é que eu vigio? Orando, vigiando por meio dela. Por meio de quem? Da oração. Eu vou conseguir permanecer firme na luz, na palavra, se eu permanecer na oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Nem precisa abrir. Mas a tradução mais comum diz orar sem cessar. E vamos terminar com Judas 20. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na vossa santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Eu preciso então me dedicar à oração. Lembra que eu falei outro dia, que estava presente, que a palavra de Deus é o nosso alimento. Amém? Mas eu falei também que a oração era a nossa respiração. Quando que você pode parar de respirar? Nunca. Nunca. Se eu parar de respirar aqui, o que vai acontecer comigo? Eu ia morrer. Morrer. A oração é: não devemos parar de orar. Nunca. É com ela que vamos limpar a casa. Porque através de Jesus, através da palavra, eu sou confrontado na minha sujeira. E através da oração, eu vou sendo limpo. Por que eu devo orar? Além de ser limpo, oração ela traz paz. Quando você se entrega à oração, você começa a caminhar em paz. Igual Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nos fala de uma pessoa que vive em paz. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, só se eu orar e apresentar a minha oração a Deus, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Eu não tenho paz se eu não orar. Eu só tenho paz se eu orar. Mas também traz cura. Oração traz cura. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração também traz resposta, traz provisão. Mateus 7, 7 e 8. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Busque em oração, que você terá a sua provisão, que você terá a sua resposta, que você terá a proximidade de Deus com a palavra de Deus. E além de tudo, alimenta a sua comunhão com Deus. Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que te vê em secreto, o recompensará. Traz comunhão com Deus. Então, depois que eu acendi de novo a luz de Cristo em mim, através da palavra, e me dediquei à oração para limpar a minha vida, o que eu devo fazer? Procurar. O terceiro ponto é procurar, buscar. Com a casa limpa, agora eu consigo ir atrás daquilo que eu perdi. O que você perdeu em Deus? Com a casa limpa, cheia da palavra de Deus, cheia de uma vida de oração, você vai redescobrir o que Deus tem na sua vida, o que Deus
Deus te chamou para você ter um relacionamento pessoal com Ele através da palavra, da oração e de buscar diligentemente o dom que Ele tem para a sua vida. Quem está ligado à videira produz fruto, porque é o ramo que não produz será lançado no fogo. Então, com a casa limpa, eu consigo mudar as minhas atitudes, mudar a minha vida, apresentar-me como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício fala de coisa difícil de fazer. No Antigo Testamento, o que era o sacrifício? O que é? A morte de animais. Era o sacrifício. Sacrificava. E às vezes nós vamos fazer um esforço no início para sacrificar coisas que o nosso desejo da carne quer, mas que Deus está nos chamando agora para a santidade, para ganhar almas, para falar de Jesus, para impor as mãos sobre os enfermos, para poder dar conselho aos desesperados. É para isso que Deus tem nos chamado. Amém? Toda atitude que eu tenho que fazer na minha casa, com a minha casa limpa, tem que agradar a Deus. Então, as atitudes que eu tomo na minha vida, com a casa limpa, cheia de luz, agora tem que agradar a Deus. Lembra do que Jesus falou? O demônio sai da... Quando o demônio sai da casa e a casa fica limpa e a pessoa não segue os caminhos de Jesus, o demônio volta e encontra a casa limpa e com ele traz outros 7 demônios. Não, irmão, com a casa limpa, nós agora vamos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer você coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Glorifique o Senhor Jesus no seu corpo. Por quê? Porque eu me dedico à luz de Cristo, que é a sua palavra, na oração, que é a minha comunhão com Deus, que faz eu limpar a minha casa e com a casa limpa. Eu dedico a minha vida, as minhas atitudes em honrar o nome do Senhor. A minha vida agora é de Cristo. Olha o que Paulo fala, Filipenses 1:2. Graça e paz a vocês da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que eu fiz errado. Olha, isso é 2:1. Irmãos, eu não errado. Mas vamos lá. Vamos para Gálatas 2:19-20. Esse eu tenho certeza que eu não errei, não. Vocês pertencem a quem? A mim mesmo? A minha esposa? Às minhas filhas? Aos meus pais? A quem você pertence? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo. Amém? Quem é o Senhor da sua vida? Se Jesus é o Senhor da sua vida, nós temos que falar igual Paulo. Pois por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, crucificado de gente morta. Então você já morreu com a sua vida de passado. Amém? De pecado. A vida velha, a vida suja, sua casa agora está limpa. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no meu corpo, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém. Agora a vida que eu preciso levar para a casa limpa, para a luz de Deus, para a palavra de Deus, para uma vida de oração, é dedicada a Cristo. Quando ele está dizendo que eu não vou trabalhar, vai trabalhar, eu trabalho 8 horas por dia, e estou aqui fazendo a obra de Deus. Irmãos, eu tenho 2 empregos, ainda faço a obra de Deus, ainda saio no final para vir me entregar. Não quer dizer que você não tem que trabalhar, tem que trabalhar, só que você tem que ser luz onde você está.
principalmente. Fabiano, qual é o punhado de sal? Como é que te dá vontade de fazer? Beber água. Vai dar sede. Então, quando você tiver, as pessoas têm que ter sede de Deus. A nossa vida agora é de Cristo. Quer eu trabalho, quer eu estou na escola, quer eu estou no campo de futebol, quer onde você esteja, quer você esteja nas férias. E parece que a gente tira férias lá para trás e esquece que é crente. Aonde você estiver, você precisa ser luz, ser Cristo para as pessoas. Amém? Então nós precisamos sair e achar a luz de Cristo de volta para nós através da palavra de Deus. Precisamos, através da oração, limpar a nossa vida e através do nosso corpo dedicar a nossa vida a Cristo, através das nossas atitudes. Amém? Se eu sair do menino, se um avião, Ricardo, né? Você eu ainda não sei. Fábio? Vou falar com o Fábio, Ricardo. Semana passada eu falei com você. Vou falar com o Fábio. Se um avião sair daqui, programado para chegar na França, em Paris, se ele errar 1 milímetro no curso, ele vai chegar em Paris? Aqui, vamos lá. Se eu pegar certinho, eu chego lá. Mas se eu sair 1 milímetro aqui na base, isso vai fazer o quê? Onde é que eu chego? Não chego lá nem. Se eu não corrigir a rota, para isso eu tenho que corrigir a rota. Já viu o filme? O avião perde a rota e a pessoa no rádio não consegue se localizar e tal, tem que fazer pouso de emergência. Por quê? Porque fugiu milímetros no início e quando chega no final está longe. Assim a gente é Deus. O caminho de Jesus é tudo. Eu saio 1 milímetro aqui, quando eu chegar lá na frente eu estou longe do propósito final. Então eu preciso voltar para o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Irmão, se você não está no caminho, Jesus é o caminho. Se você não está vivendo a verdade na sua vida, Jesus é a verdade. E se você quer encontrar propósito, Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acenda a luz de Jesus na sua vida novamente. Deixa a sua vida de oração fluir e limpar a sua vida. E através de uma vida de dedicação a Cristo, seja luz. Frutifique. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, vamos orar juntos.